Imagine a cena. As tensões aumentam no Mar do Sul da China e tiros são disparados entre os Estados Unidos e a China. Uma nave-mãe de drones Zhujian chinesa decola e libera uma série de dezenas de UAVs mortais, que avançam rapidamente em direção a uma base militar dos Estados Unidos, em algum lugar da primeira cadeia de ilhas. Sirenes de ataque aéreo soam na base, e as forças de defesa aérea dos Estados Unidos agem imediatamente. Mas em vez de o céu ser preenchido por mísseis antidrone e tiros, a base simplesmente lança alguns UAVs próprios. Parece uma resposta totalmente inadequada. Como esses poucos drones vão lidar com o enorme enxame de drones que se aproxima? Mas à medida que os drones dos Estados Unidos se aproximam do enxame, os drones chineses começam a cair do céu, desativados e completamente inúteis. Os comandantes chineses ficam chocados. O enxame deles foi derrotado, e eles só podem assistir enquanto mísseis guiados dos Estados Unidos começam a voar em direção ao Zhujian, que recua às pressas. Parece ficção científica, mas é totalmente real. Os Estados Unidos testaram com sucesso e estão ocupados implantando um novo sistema antidrone que pode literalmente derrubar drones inimigos do céu, sem disparar um tiro ou atingi-los diretamente. O Coyote Block 3 NK. Então, aqui está a informação privilegiada sobre essa arma inovadora e futurista, e como ela pode ser decisiva em um confronto entre os Estados Unidos e a China, a Rússia ou o Irã. Imagens divulgadas dos testes do Exército dos Estados Unidos no campo de provas de Yuma, no Arizona, no início de 2026, mostram o Coyote Block 3 NK, que significa não cinético, eliminando um enxame de drones do céu. Os testes, conhecidos como Sistema Integrado de Neutralização de Aeronaves Não Tripuladas de Baixa Altitude, Lentas e Pequenas, ou LEADs, tinham como objetivo validar a mais recente variante do Coyote sob ataques de saturação de drones em nível de estresse. Cerca de 10 drones se aproximam de diferentes direções para testar o sensor de frequência de rádio em banda Ku do radar de apoio e sua capacidade de rastreá-los, assim como a capacidade do Coyote de travar o alvo, tomar decisões e engajar. E com base nas imagens fornecidas pelo fabricante Raytheon, os testes foram um sucesso retumbante. Nas imagens, os drones que se aproximam simplesmente despencam do céu ao chegarem perto do Coyote. Nenhum escapa. Então, para fechar com chave de ouro, com sua missão cumprida, o Coyote é guiado para uma grande rede de onde pode ser recuperado intacto e reutilizado. Os testes indicam que os drones Coyote Bloco 3 NK provavelmente já estão prontos para serem implantados, caso ainda não tenham sido. Isso concretizaria um processo que começou de fato há meia década. Em fevereiro de 2021, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, recentemente renomeado como Departamento de Guerra pelo presidente Donald Trump, anunciou que concedeu a Raytheon um contrato de 33 milhões de dólares para desenvolver uma capacidade de ataque autônomo do Coyote Bloco 3. O contrato, destinado a apoiar a futura iniciativa de ataque avançado da Marinha, ou FAST, incluía trabalhos para alcançar a capacidade operacional de lançamento a partir de embarcações de superfície não tripuladas, ou USVs, e embarcações subaquáticas não tripuladas, ou UUVs, e tinha uma data prevista de conclusão para fevereiro de 2024. Um progresso significativo foi evidentemente alcançado, porque em abril de 2022, o Departamento de Defesa anunciou uma modificação de 10 milhões de dólares no contrato, especificamente para projetar, construir e integrar o conjunto de tubo de lançamento do Coyote Bloco 3 em um UUV. O contrato também exigia que a Raytheon adquirisse e entregasse os sistemas aéreos necessários para a demonstração do UUV e fornecesse suporte de engenharia de sistemas, integração e testes, tanto para ataque de precisão de longo alcance em grande volume. A partir de USVs e disparos, HVL-RPF. A Raytheon também ficou responsável por fornecer suporte em campo, prontidão para testes, coordenação de segurança, gerenciamento do programa e possível integração de equipamentos fornecidos pelo governo para cargas úteis avançadas e testes. Tudo isso era esperado até o final de novembro de 2023. Então, em maio de 2023, a Raytheon recebeu um novo contrato de custo acrescido de taxa fixa, no valor de até 147 milhões de dólares, para concluir essas modificações. O trabalho agora estava previsto para ser concluído até o dia de Natal de 2024. Agora, nas imagens do teste recente, os coiotes aparecem sendo lançados de lançadores terrestres. Falarei mais sobre eles em breve. Então, não está claro se eles já foram testados ou implantados nos USVs ou UUVs da Marinha. Mas o momento desse último teste e seu sucesso é marcante, não apenas por suas implicações militares,
mas também para Trump e para os acionistas da RTX Corp, a holding da Raytheon. Em janeiro de 2026, Trump emitiu uma ordem executiva ameaçando restringir dividendos e recompra de ações das contratadas de defesa dos Estados Unidos, a menos que elas melhorem o desempenho nas entregas. O Pentágono anunciou posteriormente avaliações abrangentes de desempenho de suas contratadas, com a RTX Corp sendo nomeada como uma das principais empresas alvo dessas medidas. A empresa e outras grandes de defesa, como Lockheed Martin e Northrop Grumman, estão sob pressão para ampliar a produção de armamentos e manter o retorno aos investidores, que tem sido bastante generoso nos últimos anos. O preço das ações da RTX pode ter caído quase 1% nas semanas após o anúncio de Trump, mas está mais de 60% acima em comparação com um ano atrás e 175% acima em relação a 5 anos atrás. Portanto, entregar com sucesso o Coyote Block 3NK, mesmo que esses testes ocorram mais de um ano após a data de entrega prevista, deve ajudar bastante a compensar outros atrasos recentes e de grande destaque nas entregas da Raytheon, com bombas planadoras AGM-154C Joint Standoff e mísseis SM-6. Isso deve satisfazer Trump e investidores, principalmente pelo potencial militar. Isso porque, neste momento, o Coyote 13 é uma arma única, com capacidades e usos que a diferenciam das outras em sua categoria. E apresentar os sistemas de armas mais interessantes e importantes é a nossa especialidade aqui no The Military Show, junto com reportagens de ponta e análises dos mais recentes desenvolvimentos militares em todos os principais pontos de conflito do planeta. Inscreva-se no canal para saber o que realmente está acontecendo nos assuntos militares globais. Agora, como o nome sugere, o Coyote Block 3 é a terceira evolução da plataforma Coyote. Ambas as evoluções anteriores, Coyote Block 1 e Coyote Block 2, já foram usadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, destacando o quanto a plataforma é valorizada. O Bloco 1 original foi o resultado de uma especificação de 2004 do Escritório de Pesquisa Naval da Marinha dos Estados Unidos, ou ONR, para um veículo aéreo não tripulado lançado por tubo de sonoboia, conhecido como SLUAV. Esse deveria ser um veículo descartável, armazenado e lançado a partir de um dispensador padrão de sonoboias aéreas, cuja missão principal era fornecer à aeronave de patrulha P-3C Orion uma capacidade de vigilância à distância. A Advanced Ceramics Research Incorporated, que posteriormente foi adquirida pela Raytheon, recebeu o contrato e entregou o Coyote, que realizou seu voo inaugural em 2007. O Coyote vem embalado em um canister, que pode ser lançado de navios usando dispensadores padrão de sonoboias, ou lançado do solo usando um lançador pneumático em tubo. Uma vez que o canister é ejetado do dispensador, um paraquedas é acionado e o canister é afastado da fuselagem. Em seguida, os dois pares de asas do vente, as duas caudas verticais e as pás da hélice são estendidos. O pequeno motor elétrico é acionado e o piloto automático inicia uma manobra de subida. O Coyote conta com navegação por GPS para missões automáticas, podendo também ser controlado por link de dados em linha divisada. Embora seu uso inicial e, de fato, atual principal seja para ISR, ele também pode ser equipado com uma ogiva cinética e convertido em uma munição de permanência. Além disso, a Raytheon demonstrou com sucesso as capacidades de enxame do Coyote como parte do programa de tecnologia de enxame de vantes de baixo custo da ONR, ou programa LOCUS, onde vários UAVs operam juntos de forma autônoma como uma equipe. E essa capacidade também se estende às variantes Bloco 2 e Bloco 3. A propósito, quem quer que seja dentro da Marinha dos Estados Unidos e especialmente da ONR que cria os nomes desses programas, não recebe o crédito que merece. LOCUST como nome para um enxame de drones, com o acrônimo encaixando na palavra, é um ótimo trabalho do Departamento de Designação. Mas seja como for, embora a capacidade de enxame do Coyote o tornasse um candidato para o programa LOCUST, sua velocidade relativamente baixa o colocava em certa desvantagem, especialmente ao engajar rapidamente drones inimigos que se aproximam velozmente. Com um comprimento de cerca de 1 metro, envergadura de pouco menos de 1,5 metros e peso de 6 kg sem ogiva, ele tem um bom tamanho para um vante lançado por canister. E seu teto operacional de 9.000 metros e alcance de link de 130 km o tornam muito útil para ISR em uma área extensa. No entanto, sua velocidade máxima de 130 km por hora e velocidade de cruzeiro de 100 km por hora simplesmente não são rápidas o suficiente para enfrentar, por exemplo, um drone Geran russo de forma eficaz. Ainda assim, o Coyote Bloco 1, ou melhor, o Bloco 1B aprimorado, tornou-se um componente-chave do sistema Howler CUAS do Exército dos Estados Unidos,
que está em operação desde 2019. O Exército adquiriu milhares deles para uso em seu sistema móvel de neutralização integrada de aeronaves não tripuladas, baixas, lentas e pequenas, conhecido como EMILITS, e no sistema fixo de derrota integrada de aeronaves não tripuladas, baixas, lentas e pequenas, chamado FS-LIDS. E o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos também começou a usar o Bloco 1B como parte do seu Sistema de Defesa Aérea Baseada em Terra, ou GBAD, para defesa contra UAVs em 2018. No entanto, nesse meio tempo, sem dúvida inspirado em parte pelas experiências da guerra na Ucrânia, a Raytheon desenvolveu uma variante movida a jato chamada Coyote Bloco 2. Ao contrário do original, que foi projetado para missões de ISR e como munição vagante, o Bloco 2 é um drone interceptador, funcionando efetivamente como um míssil guiado superfície-ar antidrone. Ele usa lançamento assistido por foguete e é impulsionado em voo por um pequeno motor turbojato. Em vez de asas retráteis, ele usa barbatanas no corpo e 4 aletas para sustentação e manobras. A ogiva de fragmentação de tungstênio é otimizada para atingir pequenos drones a até cerca de 14 km de distância. Com capacidade de reataque caso o alvo consiga escapar do primeiro disparo. Além disso, com uma velocidade de 555 km por hora, é rápido o suficiente para interceptar a maioria dos grandes drones que se aproximam. Como resultado, o Exército dos Estados Unidos atualizou seus sistemas Howler, EMILIDS e FS-LIDS para usar os Coyotes Bloco 2 e Bloco 3 em vez disso. Em dezembro de 2023, o Exército revelou planos para comprar 6.000 unidades do Bloco 2 e 700 do Bloco 3S, junto com 252 lançadores fixos, 52 lançadores móveis, 118 radares fixos de banda KU e 33 radares móveis. A Raytheon também foi contratada para fornecer suporte para manutenção e reparo de pelo menos 15 sistemas Coyote, tanto nos Estados Unidos quanto em locais avançados não especificados ao redor do mundo. A configuração atual do EMILIDS consiste em um veículo blindado MATV 4x4 resistente a minas, com uma torre armada com um lançador duplo de Coyote ao lado de um canhão automático XM9-14 de 30 mm. A torre tem sensores eletroópticos para detectar e rastrear drones inimigos, além de um radar em banda Q montado em mastro para guiar os Coyotes. O sistema EMILID completo também inclui um segundo veículo MATV, equipado com sensores adicionais e capacidades de guerra eletrônica. O FS-LIDS, por outro lado, é um sistema paletizado em duas partes, com o primeiro pallet contendo um lançador de 4 mísseis Coyote e um conjunto de sensores, e o segundo, um radar em banda Q. O sistema de frequência de rádio em banda Q, ou radar QRFS, é maior e mais capaz do que o radar Q720, usado na configuração EMILIDS. Embora ambos compartilhem software e arquitetura comuns, as matrizes Q720 Quadrant têm um quarto do tamanho das matrizes QRFS, oferecendo um radar dimensionado para necessidades móveis. Além desses usos principalmente terrestres para o Exército, o perfil de missão original do Coyote 2, de defesa naval contra drones, ainda está em vigor. Em março de 2025, a Marinha dos Estados Unidos anunciou sua intenção de equipar alguns destroyers da classe Arleigh Burke com o Coyote Block 2, juntamente com o Roadrunner M da Anduril, outro drone interceptador inovador e promissor. Isso oferece aos navios uma defesa mais econômica contra drones de baixo e médio desempenho do que mísseis superficiais de grande porte. Cada Block 2 custa cerca de $100 mil, uma fração do valor de todos os mísseis superficiais da Marinha dos Estados Unidos. Para comparação, em 2020, o SM-3 Block 2A da Marinha custava mais de $36 milhões cada, enquanto a versão Block 1B custava quase $12 milhões. O SM-6 custa $4,3 milhões, os SM-2 custam entre $1,2 e $2,3 milhões, dependendo da variante. E o Evolved Sea Sparrow Missile, ou ESSM, custa cerca de $1,8 milhão. Até mesmo a flecha menos cara no arsenal da Marinha, o Rolling Airframe Missile, ou RAM, custa cerca de $905 mil. Embora não esteja claro quanto custa o Coyote Bloco 3, esse preço de $100 mil torna o Bloco 2 muito mais econômico do que mísseis contra os drones iranianos Shahed-136 e o derivado russo Geran, que custam entre $20 mil e $80 mil cada. Os novos Geran 3 movidos a jato custam de $100 mil a $150 mil, tornando o Coyote praticamente uma contramedida equivalente em termos de custo. No entanto, ainda existe uma diferença significativa de preço quando se trata da variedade de munições vagantes da China.
O Feilong 300D com asa delta e movido a gasolina custa apenas cerca de $10 mil por unidade, enquanto o Shenzhen Skywing, que é basicamente um clone do Switchblade 300-600 dos Estados Unidos, custa cerca de $13 mil por unidade, excluindo a ogiva e o sistema de controle em solo. O Sunflower 200 mais avançado e de guiagem inteligente deve ser mais caro por seu sistema sofisticado, mas ainda custa bem menos de $100 mil. Embora uma interceptação bem-sucedida de um desses drones por um Coyote Bloco 2 evitasse os custos dos danos causados caso ele atingisse seu alvo, ainda existe uma diferença de preço de 5 a 10 vezes entre o interceptador e seu alvo. E é aí que o Bloco 3NK pode fazer toda a diferença, especialmente contra enxames de drones, lançados pelo já mencionado navio-mãe de drones Zhutian, ou pelos lançadores de enxames montados em veículos leves da China. A maioria das especificações é classificada, mas pelas imagens disponíveis, fica claro que o Bloco 3NK compartilha o layout das asas do Bloco 1, mas é lançado com propulsores de foguete e parece ser um pouco maior que o original. O mais intrigante é que a Raytheon não revelou o método não cinético pelo qual o Bloco 3 faz com que os drones caiam girando inutilmente no chão ou no oceano, dependendo do caso. Isso gerou especulações sobre ele usar uma ogiva de micro-ondas de alta potência, HPM, ou guerra eletrônica para neutralizar alvos. O primeiro funciona disparando um pulso direcionado de energia eletromagnética que envia uma descarga de eletricidade de alta voltagem pelos circuitos do alvo, semelhante ao funcionamento de um taser, fritando-os tão rapidamente que o drone cai do céu. O segundo apenas recebe os sinais do drone. Certamente, nas imagens dos testes mais recentes, os drones despencam do céu sem colisão visível, clarão de explosão ou padrão de fragmentação. Esse é um padrão consistente com neutralização eletromagnética ou eletrônica, em vez de uma ogiva de proximidade, que seria a próxima opção mais provável. O Bloco 3 oferece duas vantagens altamente convincentes como uma contramedida anti-enxame. Primeiramente, sua capacidade de derrubar vários drones equilibra a equação de custo-benefício e pode até mesmo revertê-la. Em situações em que os drones abatidos possam cair em áreas povoadas, infraestrutura crítica ou posições de tropas aliadas, o fato de eles não explodirem quando atingidos também deve ajudar a minimizar danos colaterais. Como visto na Ucrânia, destroços de drones abatidos podem ser tão destrutivos quanto impactos diretos. Em segundo lugar, ele pode ser recuperado e reutilizado. Sob a ótica de um comandante de campo, um interceptador não cinético recuperável altera como a unidade defendida conduz seus engajamentos. Ao invés de disparar um míssil por drone até esvaziar o lançador, um efetor de permanência pode ser posicionado em rotas prováveis, acionado por radar para interromper várias ameaças e depois retornar para rápida reutilização. A Raytheon também destacou atualizações recentes que melhoram a velocidade de lançamento, o alcance e o desempenho em alta altitude em toda a linha Coyote, para acompanhar vantes mais pesados que transportam cargas maiores e voam por trajetos mais longos. A empresa também afirmou uma redução de 50% no tempo de recuperação para retorno ao voo para o 3NK. Se isso ocorrer em condições de campo, resultará em um ritmo defensivo mais alto durante sucessivas ondas de ataques. Além disso, o Bloco 3 também pode atuar como um nó na rede de comando e controle de defesa aérea de área avançada. Como citado, ele pode se conectar em rede com outros coiotes, que dividem alvos e decidem como engajá-los de forma autônoma e eficiente, sem operador humano. Ele pode configurar o campo de ataque para enfrentar vários alvos ao mesmo tempo. Assim, o Coyote pode patrulhar e atacar com um custo apenas de combustível e renovação da bateria, sem sacrificar uma valiosa estrutura de aeronave e sensores após cada engajamento. Mesmo antes dos testes recentes, o Exército já demonstrava entusiasmo pelo potencial do sistema Coyote. Em outubro de 2025, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos anunciou um contrato avaliado em quase $5 bilhões para interceptadores Coyote, com entregas previstas até 2033. Neste momento, o Bloco 3NK oferece uma proposta de valor única. As armas de energia dirigida contra o AS e as plataformas HPM da Raytheon são projetadas para desativar drones por meio de pulsos eletromagnéticos, de forma semelhante ao efeito da carga útil não cinética do Bloco 3NK. No entanto, esses são sistemas montados, não drones interceptadores. O DENSHORAD do Exército dos Estados Unidos, sigla para Defesa Aérea Móvel de Curto Alcance por Energia Dirigida, também integra tecnologias de laser e HPM para desativar drones sem ogivas explosivas, mas não pode permanecer em voo como o Bloco 3NK. Também há um número crescente de drones interceptadores sendo desenvolvidos na Ucrânia e para a Ucrânia,
mas a maioria deles é puramente cinética, derrubando drones ao colidir com eles, ou inclui uma ogiva explosiva. A maioria deles não permanece em voo, nem é reutilizável. Sistemas a laser, como o Dragonfire do Reino Unido, prometem derrubar enxames de drones por apenas $10 por disparo, mas são terrestres e têm alcance e altitude menores que o Block 3NK. Confira nosso vídeo recente sobre o Dragonfire para saber mais sobre esse novo sistema. Com os principais adversários dos Estados Unidos, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, todos desenvolvendo ativamente tecnologia de enxame de drones, o Coyote Block 3NK pode ser o verdadeiro fator de desequilíbrio nesses planos. Uma forma inteligente e econômica de lidar com vários drones simultaneamente e retornar depois. Com o Roadrunner M da Anduril e outros sistemas antidrones inovadores sendo amplamente implementados, vamos acompanhar de perto os desenvolvimentos do setor. Então, certifique-se de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo. Obrigado por assistir!